Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à nossa Casa Cabalero. Estamos no nosso terceiro episódio e hoje com um convidado muito especial. Essa mesa hoje é a mesa do banquete. Então fica ligado para o que vai acontecer aqui hoje, hein, Pablo? Vai ser incrível, a expectativa está a mil. E como Laís já antecipou, nós estamos aqui com o primeiro convidado do nosso terceiro episódio. Nós estamos muito honrados em receber esse homem do qual eu acabei de falar para ele o quanto eu admiro, o quanto eu amo. E nós estamos com ele, um discípulo de Cristo, um esposo, um pai, um avô. De muitos netos. De muitos, diga-se Diga-se de de passagem. Acabou de nascer mais um. Glória São a Deus. 7 netos. Olha isso, 7. Ele que é bacharel em teologia, um pesquisador nato. Nós estamos com ele, nosso querido apóstolo Hudson Medeiros. Seja bem-vindo a esse lugar. Prazer estar com vocês aqui. Alegria muito grande, uma honra participar desse momento, do propósito da vida de vocês, da casa de vocês, né? Amém. É sobre Parabéns, isso. Casa sobre Cavaleiro. Casa é lugar de intimidade, né, apóstolo Hudson? Não são todos que sentam na mesa nesse lugar mais íntimo das nossas casas. E nós, quando o Senhor trouxe esse projeto ao nosso coração para falar de fé, de ciência, de propósito, de vida, uma das pessoas que veio para ser um dos nossos primeiros convidados foi o Senhor, porque ao longo desses últimos anos aqui em Brasília, o Senhor tem estado... Nós estamos nessa mesa, né, juntos nessa mesa de compreensão, de aprendizado, de entendimento, de jornada. Então, seja muito bem-vindo mesmo à Casa Cabalero, de fato. E nós antes de você começar, deixa eu só te interromper, porque eu lembrei de algo. A primeira pessoa que nós nos conectamos quando chegamos a Brasília foi quem? O nosso primeiro convidado. Exatamente. E olha só, quando o Senhor nos trouxe para Brasília, por um propósito, por um projeto dele, né? Ele disse assim que nós estaríamos sentados com os finos dele. Né? E quando nós sentamos na mesa com o senhor, com o Ricelma, para a gente partilhar do nosso projeto e propósito como casa, como família, vocês abraçaram o nosso projeto, o nosso propósito. E nós estamos caminhando ao longo... Já vamos fazer 5 anos. Uau! 5 anos. Que nós estamos caminhando Parabéns. juntos nesse Pra projeto. Inclusive pelos 14 anos de casado, né? Isso. Parabéns. Amém. É um dia histórico, né? Amém. Verdade. Coisa Dia boa. 29 de Julho 2000 e... 11. Ai, viu? Não passa. Então vamos falar sobre propósito, porque é para isso que nós fomos tecidos pelo nosso Criador, né? Nós temos algo a cumprir nessa terra, existe uma missão a ser cumprida. E eu queria que o senhor começasse. Falando um pouco da jornada, Exato. né? Um pouco da sua história, para que as pessoas possam te conhecer um pouco mais. Muito bom. Eu tenho uma família abençoada, casei com a Ricelma. Amém. Minha esposa é a minha base, né? E as coisas só estão acontecendo por causa dessa base. Né? Amém. Eu me alegro muito com a vida dela, por tudo que a gente construiu. Nós temos 2 filhos, né? A Andréia e o Judson, hoje casados os dois. E hoje somos mais 7 netos, né? Então, A família cresceu um pouquinho, nossa hein? casa é grande. E nós louvamos muito a Deus por isso. Moramos há 21 anos também aqui em Brasília. Estamos há 21 anos aqui. Antes estávamos em São Luís do Maranhão. Mas lá foi que o Espírito Santo nos treinou na questão da oração, da adoração, do propósito de libertação, os propósitos proféticos e apostólicos do reino de Deus, de Cristo. Nós tivemos uma grande imersão na vida de Cristo. Foi uma marca que nos acompanha, focar em Cristo, um ministério cristocêntrico, porque o apostólico fala disso, né? De carregar essa mensagem que aponta para Cristo, que aponta para o Pai que enviou o Filho é o nosso apóstolo, né? E de formar uma igreja apostólica que ouve a voz do Filho, né? E que entende a voz do Filho. Então, esses propósitos têm alinhado nossa jornada, e a partir daqui de Brasília já estávamos fazendo antes, então, circuitos no Brasil, né? Fizemos no Norte, no Sul, no Centro-Oeste, no Nordeste, no Sudeste,
várias vezes, né? Então, viajando o país e servindo o corpo de Cristo, servindo nessa perspectiva de encorajá-lo a ser essa voz mensageira da esperança cristã e trazer transformação para as comunidades através da oração, da adoração e do Evangelho do Reino, do ensino do Evangelho do Reino, a voz profética, a voz apostólica. E construímos durante muitos anos com apoio de muitas comunidades locais, muitos pastores, muitos apóstolos, muitos profetas que cooperaram para que a gente pudesse cumprir esse propósito que Deus nos deu, que começou inicialmente no Maranhão e depois desdobrou para todo o país e hoje também em algumas nações da terra. Então, entendemos que Deus nos queria assim e Ele mesmo trouxe para nós todos os recursos, né? Nada faltou. Nós estamos há 21 anos aqui, ficamos 20 e poucos anos lá no Maranhão e todo esse período nada faltou. E Ele nos trouxe direção e nos tirou de muito vale, nos deu vitória nos montes, né? Como os poetas falam, e aprendemos muito com o Senhor nesse propósito de trazer a mensagem do reino para a nação e habilitar intercessores, adoradores, para que eles fossem esse corpo de Cristo atuante e transformador na nação e nas nações. Amém. E o Senhor está falando sobre propósito. E às vezes, né, na maioria dos casos, as pessoas têm muita dificuldade de compreender esse propósito. O porquê que nós nascemos, o porquê que estamos aqui. Isso. E o Senhor está falando sobre esse projeto, sobre algo que Deus colocou no seu coração. Eu queria te perguntar, quando foi que o Senhor entendeu o seu chamado, o seu propósito? Né? Porque o Senhor sai de Maranhão, vem para Brasília. Quando foi que essa chave virou e como que o Senhor teve essa percepção acerca desse propósito? Eu quero aproveitar essa pergunta de Pablo e trazer, porque eu vejo, a gente caminha lado a lado e a gente vê que o Senhor cumpre um propósito com a família. Isso. Né? Isso. A Muito família marcante. está ali. O Senhor trouxe uma fala agora pontual, né? A base. Ricelma é a base, é o alicerce. E nós estamos na Casa Cavalero, instruindo famílias e trazendo pavimento para famílias. Uhum. Então, eu queria pegar esse gancho Sim. já da sua pergunta e trazer o propósito que a sua família Matrimonial. cumpre. Isso. Exatamente. Sobre o matrimônio. Exatamente. Eu acredito muito no matrimônio como um desenho original de Deus para o homem, né? Deus começa a criação, Ele faz a criação natural e Ele coloca um casal lá dentro, né? Então essa base foi exatamente o molde de Deus, é o molde de Deus para o homem em todas as eras, né? Então, quando a gente entende o matrimônio como algo que Deus desenhou, você vai mergulhar nessa sabedoria, você deve mergulhar nessa sabedoria para extrair dela o melhor. Então, por exemplo, Deus prepara a esposa, né? Deus prepara a esposa para o homem e Deus traz o homem essa liderança para administrar a criação e Ele prepara, antes de passar essa tarefa, Ele prepara uma esposa para ele. Nessa preparação, Ele constrói uma figura que Ele denomina de ajudadora, né? Uhum. Então, o homem sem a ajudadora, feita à medida por Deus, ele não consegue cumprir seu propósito. Então, o homem precisa orar pela sua esposa, orar para que Deus traga a esposa certa, né? E deve ser homem, né? Deve ser masculino e deve ter hombridade. Sim. Essas duas características são importantes demais. Quando Deus fez o desenho, Ele fez a partir daí, e o matrimônio uma construção relacional. Ele faz de uma forma perfeita. Isso. Trouxe as essências dele para dentro disso. Ele colocou as essências dele, a gente chama de glória, né? Ele trouxe a glória dele para o homem e trouxe a glória dele para a mulher. E colocou os dois juntos para trabalharem. Na história contada em Gênesis, nos começos, esse é o começo do homem. Então, o homem começa no matrimônio. Em seguida é que vem os filhos e vem toda uma construção familiar que é fruto desse matrimônio. Então, uma aliança entre os dois que é estabelecida com Deus no meio.
Então, não é possível desenvolver propósito sem essa base. Essa base é fundamental, porque ela é a ideia de Deus. No princípio, o primeiro casal falhou. Sim. O homem caiu, se afastou, mas Deus definiu que isso continuaria. Tanto é que ali mesmo no jardim ele restaurou e apontou para o descendente. E quando o descendente veio, ele continuou esse projeto que foi Cristo. Ele nasceu numa família, não é? Sim. Maria e José foram acolhidos aí. Então, a família é esse lugar original, desenhado por Deus, aonde os filhos de Deus são formados. Então, Deus pensou na família e pensou no matrimônio para ali estabelecer os atributos dele para formar o homem, para que o homem fosse segundo o seu propósito. O homem se afastou e ele trouxe o segundo Adão, que é Cristo. Cristo é o nosso modelo hoje, de homem, de filho, que nos aponta um homem que agrada a Deus. Amém. Então esse desenho é muito bonito e todo o homem contemporâneo precisa mergulhar em conhecer Cristo e em conhecer o desenho original de matrimônio e família. O senhor está falando sobre o processo da criação, Deus cria o homem, cria a mulher, e a gente está falando sobre matrimônio. E matrimônio nos remete a uma aliança. Isso. E que eu acho que é válido nós comentarmos sobre isso, esse processo do que de fato é uma aliança e o que é apenas uma junção entre duas pessoas, né? Porque Deus é um Deus de aliança, Ele estabeleceu a aliança, Ele colocou uma aliança entre Ele e o homem com a mulher, para poder desenvolver esse seu projeto, esse seu propósito. E uma das percepções que eu tenho é que nós temos um propósito como casal, e eu tenho um propósito também que eu diria que é até maior do que isso. Qual o meu propósito diante das pessoas e do mundo? Por que que eu de fato estou aqui? O meu propósito maior é revelar Cristo. Isso. E eu preciso revelar Cristo com a minha vida e com a minha aliança com a minha esposa. Porque não é simplesmente nós assinamos um documento que diz que nós somos casados. Existe de fato uma aliança. E essa aliança precisa estar bem esclarecida, porque o que eu vejo hoje no mundo contemporâneo é que existe uma defasagem de entendimento, não sei se seria a palavra correta defasagem, mas existe um conflito do que de fato é essa aliança. O senhor poderia... mas existe um distanciamento com a origem, né? Com isso. O fundamento principal. É isso que eu venho percebendo nas minhas escutas. Essa base ela está fragilizada. Ela está literalmente comprometida na sociedade que nós estamos vivendo. E a partir daí nós estamos vendo vários desdobramentos de um adoecimento sistêmico na nossa sociedade, porque essa base, essa estrutura que é o pilar, ela está rompida. É importante isso que você colocou, Pablo, na perspectiva de que Deus chamou o homem, primeiro, Adão, para um compromisso com ele. Uma vida com ele, um relacionamento com ele. A palavra-chave seria essa, a palavra de relacionamento, de aliança, né? Então, Deus se comprometeu com Adão, com o homem, e o homem se comprometeu com Deus. Então, a ideia seguinte é, o homem se comprometeu com a mulher. E Deus se colocou como a terceira dobra, né? A terceira figura para montar o matrimônio, para fazer funcionar o matrimônio. Perfeito. Então, o compromisso de Deus, né? E aí o compromisso de santidade, de poder, de direção, de proteção. E aí o compromisso do homem e o compromisso da mulher em seguir Deus, o seu desenho, seus princípios, seus valores. Esse compromisso entre os três, então, forma esse relacionamento de aliança. Então, a vida na Terra foi entregue a um matrimônio onde Deus participava. Olha isso, que bênção. Não é? Então, a criação é para ser administrada desse jeito. Então, essa é a cosmovisão bíblica, né? Porém, nós sabemos que logo a seguir vem toda aquela tragédia da perda de um filho que mata Sim. o outro na casa de Adão, e aí eles perdem, e aí até que Deus traz uma nova aliança, um novo momento. A mesma aliança continuava, mas Sim. assim, um novo momento. E o homem rebelde sai e começa o estilo de vida rebelde. Mas que Deus tinha falado lá em Gênesis 3:15,
ele fala do julgamento da serpente e fala do remanescente. Então ele fala do remanescente que vai vir da mulher, né, do descendente, melhor dizendo. O descendente que virá da mulher, e a serpente seria ferida por esse descendente na cabeça. E a serpente feriria esse descendente no calcanhar. Então, quando Deus julgou a queda do homem ali dentro do jardim, ele já apontou para Cristo. Cristo é esse descendente. Amém. Então, a ideia de ferir a cabeça, não é? É ferir as ideias. E quais são as ideias da serpente? Rebeldia, independência, confusão, orgulho, não é? Confusão. Todas estas coisas marcam, então, esses dois grupos que se moveram na história humana e que estão aí. Então, hoje há uma influência da vida sem Deus, desse estilo de vida sem Deus. E a Bíblia usa a linguagem do ímpio, aquele que anda sem Deus. Então, esse estilo de vida sem Deus, ele tem hoje uma influência grande no mundo. Mas é preciso que o homem contemporâneo saiba que existe o estilo de vida com Deus, através do relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo, de saber quem Ele é, como Deus se revelou ao homem. Desde o começo, Deus é o único Deus em toda a história, em todas as religiões que você vai investigar, é o único Deus que procura o homem. Sim. E que se relaciona com o homem. Perfeito. E que oferece para o homem solução para os problemas que o próprio homem cria. Deus dá as direções, mas o homem se afasta e Deus vai atrás e oferece as soluções. Então, Cristo é a solução para o homem contemporâneo, para ele poder acertar. Né? Amém. E é exatamente sobre isso. O propósito de estarmos aqui, inaugurarmos, né, Casa Cabaleira, está no 3º episódio, é mostrar que existe um caminho, existe esperança. Mesmo em meio à dor, ao caos, ao sofrimento, Jesus Cristo ele foi enviado para isso. Para restaurar essa ligação de Deus com o homem e do homem para com Deus. E uma das coisas, apóstolo, que eu queria só retomar, porque eu acabei de me lembrar, o senhor estava falando sobre esse processo de construção do homem e da mulher. E Deus, ele cria um homem de uma forma diferente, ou melhor, ele cria a mulher de uma forma diferente do homem. Sim. E eu gostaria que o senhor pudesse explanar um pouco essas diferenças, por exemplo, a questão do seio da mulher. Né? Sim. Eu diria assim, a visão de Deus quando ele cria essa mulher, né? Qual é o Criador? O Criador teceu. Por que essa diferença? O homem não é exatamente igual à mulher e vice-versa. Isso. Não, é interessante na visão bíblica de mundo destacar a maneira como Deus vê a mulher. Né? Sim. Totalmente diferenciada da visão, por exemplo, atualizada nos dias de hoje, marcada pelo hedonismo, né? Que é o culto do prazer. Né? Então, Deus vê, por exemplo, a mulher, o seio representa esse chamado dela para nutrir gerações. Olha isso. Né? Nutrir gerações. Os braços da mulher representam esses braços que adotam gerações, né? Abraçam, adotam. O amor que adota, ele está na família. Deus colocou muito disso, tanto no homem quanto na mulher. Mas a mulher tem essa marca de adoção muito forte. E o útero da mulher é um lugar da misericórdia de Deus. É o lugar onde a vida humana é gerada. Então, a mulher, ela carrega o gerar. Ela carrega a reprodução humana. Então, a gente usa uma linguagem secular, às vezes, que é o feto, mas para nós é uma pessoa, é um bebê. Isso. Não é? Até a linguagem, ela revela a maneira como nós vemos a pessoa. Então, a mulher, ela não é, na visão de Deus, esse objeto do prazer do Perfeito. homem. Né? Sim. Apesar de, em toda a sua função, ela tem isso, o homem também, é através desse prazer que eles chegam... É atração. E chegam a gerar, né? Uhum. Mas, assim, o foco não é o prazer, o foco é o gerar. Perfeito. E o foco do útero é multiplicar a vida, né? Reproduzir a vida, defender a vida. Então, originalmente, homem e mulher defendem a vida.
originalmente, eles foram preparados para estar juntos numa aliança e ali se multiplicarem. Essa palavra foi uma palavra forte de Deus: crescei e multiplicai-vos, né? Então ele deu uma ordem, e essa ordem é importante. Hoje, o mundo contemporâneo, boa parte das pessoas não acreditam mais nisso, não acreditam. Mas o fato de alguém não acreditar não significa que isso não é verdade, né? Exatamente. Está lá, né? Essa é a definição, a maneira como Deus vê o homem, a maneira como Deus vê a mulher, devem ser resgatados, essa visão, e devem ser aplicados nos dias de hoje. E isso precisa realmente de espaço, de ensino, de reflexão, porque o relativismo contemporâneo, ele está destruindo muitos absolutos, está tentando destruir todos os absolutos. A profecia bíblica diz que nos últimos dias isso viria assim, isso aconteceria. Mas nós estamos aqui para preservar, amém, não é? Esses desenhos originais, para declará-los como absolutos que nós não vamos abrir mão, nós não temos não negociamos de forma alguma. Quando o senhor fala da perspectiva desse design perfeito da mulher, né? Isso. Esse útero que carrega histórias, né? Porque a formação dessa mulher, o óvulo dessa mulher já esteve nessa avó, né, que transita por essa mãe e gera essa mulher. Então a gente está falando de algo que vem desse lugar ancestral mesmo, dessa origem aqui familiar, né, que carrega histórias aqui. Isso. Então quando a gente pensa sobre o útero dentro de uma perspectiva espiritual e cristã, eu queria que o senhor ampliasse um pouco o útero como esse órgão espiritual, que esse útero carrega muito mais do que essa mulher pode imaginar, né? A gente vai para esse lugar da nossa sociedade atual e desconfigura essa mulher e tira essa mulher da origem, e nós estamos vendo a repercussão na infertilidade, nós estamos vendo a repercussão nas perdas recorrentes, nas malformações. Isso é uma repercussão do que nós estamos vivendo hoje. E isso é muito sério. A gente vem ampliando o útero e a gente vem trabalhando sobre isso, trazendo essa consciência para essas mulheres, para esse lugar da aliança que precisa ser feita para que esse gerar de fato se concretize entre esse casal, mas olhando para esse útero como um órgão espiritual, indo mais profundo. O que é que o senhor enxerga hoje desse adoecimento sistêmico mesmo, dessa mulher que não consegue gerar, dessa mulher que tem vivido aí desdobramentos na parte fisiológica por conta de uma história que ela está carregando ali? E sem contar um detalhe também, é o que nós estávamos conversando um pouco antes de iniciar a gravação, é sobre aquilo que o mundo tem pregado, sobre o medo, sobre esse terror psicológico. Então a mulher, já existe um processo de afastamento com o próprio Deus, e aí vem as informações negativas. Então as mulheres, os homens já terminam absorvendo esse conteúdo que, nossa, e agora? Está acontecendo tantos casos de autismo, de crianças que já não nascem com vida. Então vai criando esse terror psicológico, terror. E a gente entende que o emocional ele vai impactar diretamente o nosso corpo físico. E seria interessante trazer quantas mulheres, né, se esfriando para viver, porque a gente está vendo que o espírito da maternidade ele tem se esfriado no nosso meio. Quantas mulheres também vivendo essa realidade? Nós estamos num cenário caótico. De terror. Uhum. Ao longo das últimas décadas, o homem ele mergulhou num projeto de independência de Deus ainda maior, né? Essa desconstrução dos absolutos, das verdades, essa desconstrução está levando o homem cada vez mais a um desespero, né? A viver sem esperança. Então, ele mesmo não tem mais raízes em absolutos. Sim. Então, isso tem uma consequência. Então, isso que está acontecendo agora, do avanço do medo, e o próprio medo sendo um negócio. Na internet, o medo é um negócio. Tem gente que vende o medo, né? E que trabalha pró-ansiedade, o estilo de vida estressante, acelerado do homem contemporâneo. Todas essas coisas são marcas do tempo e da estação. Então é importante que quem está nos ouvindo entender
o que são coisas eternas e o que são coisas temporais. Amém. São coisas da estação, são coisas que o homem foi trazendo, construindo, estão na mesa das reflexões, dos debates, mas estas coisas não devem ter o valor que muitas vezes nós damos a elas. E nós temos que fazer uma limpeza, uma separação entre aquilo que é puro, aquilo que é justo, aquilo que carrega algum louvor, alguma virtude, e aquilo que não serve para absolutamente nada. Então, o que nós estamos comendo? O que está nos alimentando? As ideias, né? Quais são os pensamentos e ideias que nós estamos colocando para dentro? Então, eu preciso refletir quais são as minhas fontes. De onde vem aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito? Eu acredito ainda ou eu não tenho mais absolutos, crenças firmes? Então, a resposta cristã ela tem sido a esperança para o Ocidente, por exemplo. Todo o Ocidente avançou os últimos séculos porque a mensagem cristã ela foi uma base. Sim. Não é? Sim. Ela trouxe essa resposta. Ela apontou para absolutos de Deus, pela verdade de Deus, pela beleza de Deus, não é? Apontou para essas coisas que não mudam, que não trocam. A estação passa, mas ela não passa. Sim. Então o homem precisa disso, porque o homem nasceu com absolutos. Bem. Ele foi formado para isso. Então, quando uma mulher se entrega ao desespero, quando ela se entrega a relativizar suas crenças, ela se entrega a experimentos de engenharia social de um tempo, ela sofre uma perda de coisas eternas que dão suporte para isso. Agora imagina se o casal vive essa perda. Então a perda por si é uma coisa muito dolorosa já. Sim. Não é? O primeiro casal, Adão e Eva, perderam seu filho. Verdade. Não é? As perdas estão lá desde o nosso começo e a gente não se recupera das perdas com facilidade. Não é? Então nós temos muitas perdas que estão hoje deixando esse espírito de família muito estéril. O espírito de gerar família, ele tem recebido um lugar de esterilidade, ideias de esterilidade, sentimentos de esterilidade, de medo, de insegurança, de ansiedade. Isso tudo trabalha junto para a esterilidade. O próprio Abraão enfrentou uma promessa e enfrentou a esterilidade. Sim. Né? A esposa tinha útero e não pôde gerar no tempo normal. Com 90 anos, Deus chegou e disse: você vai gerar, apesar de estar com 90 anos e o seu útero já está seco. Então Deus vivificou aquele útero seco e vivificou a semente de Abraão. Então, quando há um relacionamento com Deus, como nós falamos no começo, né? Então há a possibilidade do milagre, a possibilidade do sobrenatural. A voz de Deus recria, a voz de Deus cria, a voz de Deus traz novo começo, a voz de Deus traz absolutos. A voz de Deus é um absoluto. Amém. Nós cremos nessa verdade. Os casais atuais precisam da voz de Deus, precisam da verdade de Deus, voltar à verdade, construir caminhos de humilhação e dizer qual é a tua verdade para a família, para o homem, para a mulher, para o matrimônio, qual é a verdade de Deus, e cultivar essas crenças. E uma das coisas é que o senhor está falando sobre verdades, e o que eu vejo que é um grande desafio, qual é? As pessoas estão carregando as suas próprias verdades. Sim. E esquecendo dessa verdade absoluta. Isso. Então, o entendimento que eu tenho Deus criou o homem para um relacionamento com o homem. Né? E esse relacionamento lá atrás ele foi interrompido. E isso gerou um distanciamento do homem para com Deus, não o inverso. Não foi Deus que se afastou do homem, o homem que correu de Deus, porque teve medo. Né? Então essa cultura do medo está lá desde lá de trás. Desde o começo. Desde o começo. E esses medos vão interferindo em que nós somos. E a gente começa a criar as nossas verdades que na verdade não são verdades, são mentiras que nós mesmos criamos. E, por exemplo, a questão da infertilidade. Muitas vezes as mulheres estão ali para gerar
E por conta desse medo não consegue mais gerar e começa a criar mentiras. Eu não nasci para ser mãe, isso e não aquilo. E o útero ele vai entendendo essa mensagem e vai bloqueando. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais vida a gente recebe, porque Deus, ele que cria a vida, né? Ele é a vida, ele é tudo. E quanto mais afastado nós estamos, então a gente está indo no caminho contrário à vida. Então nós estamos no caminho de morte. Por isso que é muito importante que todos nós possamos entender esse processo e que o caminho para isso é Cristo. É a palavra. Isso. Trazendo essa leitura, né, que o senhor traz, que Pablo fala, eu escuto muito nos bastidores das minhas sessões, elas se sentem castigadas por Deus, porque elas aprenderam isso, sabe? Então, elas estão vendo a infertilidade como um castigo de Deus. Elas estão vendo a perda gestacional como um castigo de Deus, né? E, na verdade, eu queria que a gente ampliasse isso aqui, porque essa é uma verdade que precisa que as nossas famílias e as famílias que estão vivendo esses propósitos e essas dificuldades acessem. Essa é uma verdade que eu quero que venha para a mesa, sabe? Porque isso foi construído, essa mentira, né? Por muitas vezes falada se torna uma verdade, né? E aquilo está assim enraizado nessas mulheres. Deus está me castigando, talvez por alguma coisa que eu fiz, Laís, talvez por alguma coisa que minha mãe fez lá atrás, e eu estou aqui sendo castigada porque eu não consigo gerar, né? Esse é um discurso pesado que eu tenho escutado muito. E uma coisa, o senhor trouxe que o primeiro casal também teve uma perda, né? Então, quando nós enfrentamos um desafio para cumprir o propósito, e a gente passa por essas questões, a gente tem essas dúvidas, pensa que Deus está nos punindo por algo e que na verdade não. Isso que acontece é o resultado do pecado do próprio homem que aconteceu lá atrás, não necessariamente aquilo que nós estamos fazendo. Por exemplo, qual foi o nosso desafio? Nós abdicamos da nossa vida para servir ao Senhor. Então o Senhor nos chamou para liderarmos um ministério. E aí nós fomos. Estávamos cumprindo algo para Deus, porque Deus nos convocou para isso. E quando chegou lá, o que foi que aconteceu com a gente? Perda. Nós perdemos a nossa filha, né? E a gente precisou entender o que é que está acontecendo com as nossas vidas, né? Não colocamos culpa em Deus e também não nos colocamos nesse lugar, né? De vítima, porque também isso acontece muito. A gente termina indo para o lugar de vitimismo e a gente quer que as pessoas fiquem lambendo as nossas feridas e na verdade não. Eu entendo muitas vezes que para viver o propósito é necessário passarmos por alguns desafios, porque isso nos torna mais maduro. Porque a mensagem precisa chegar a alguém que vai precisar dessa mensagem e vai precisar ouvir essa mensagem. Então, de repente, você, mulher que está nos ouvindo agora, essa mensagem talvez seja para você entender que a dor da perda não significa dizer paralisia, não significa dizer ausência de Deus, mas talvez seja um ensinamento de Deus, e até é difícil compreender isso, mas é um ensinamento amoroso de Deus. Eu consegui chegar nesse nível de entendimento que, na verdade, Deus me ama tanto que Ele causou algo dentro de mim para entender o homem que eu sou e a dependência que eu preciso ter nele, para que a verdade dele seja estabelecida em mim, e não as mentiras que, de certa forma, a gente carrega durante a vida, durante esse ensino. Então, foi isso que eu queria só para compartilhar. Nessa sua pergunta, Laís, é importantíssimo que o homem atual, homem e mulher, compreendam claramente que o mundo está caído. O mundo não é um jardim paraíso perfeito. Nós nos afastamos de Deus e nós nos reconciliamos por meio de Cristo, como Pablo falou. Então nós temos as consequências do mundo caído. Nós temos relações caídas, nós temos antepassados que caíram, né? Nós temos uma história no útero de acertos e de erros, né? Então nenhum útero está zerado. É neutro. Sim. E nós muitas vezes nem sabemos do que aconteceu. Verdade. Então, às vezes somos surpreendidos com uma perda. Agora, o que nós vamos fazer com o que aconteceu que é a diferença. É outro caminho. Perfeito. O que eu vou fazer com o que aconteceu comigo, né?
Então, ao invés de ir para esse lugar que você citou do vitimismo, aí entra um aspecto importante, que é o desenvolvimento pessoal. Eu preciso amadurecer e deixar de ver a vida como um menino, como uma visão infantil da vida. Sim. Perfeito. E eu tenho que ter uma visão madura. Isso. Então, a visão madura, eu não fico procurando culpados. Eu vou solucionar. Crianças choram, adultos resolvem. Adultos vão resolver a situação. Não é? Crianças ficam chorando e ficam presas naquele ponto. Então, o que a gente fala à nossa audiência hoje é tempo de amadurecer, é tempo de deixar o lugar de paralisia e de entender que o mundo não é um jardim perfeito. Nós estamos enfrentando dor, sofrimento por causa do pecado. E somente uma vida em Cristo nos ajuda e traz vitória sobre essa vida de dor. Amém. Então, vocês levantaram a cabeça por quê? Por causa de Cristo. Amém. Né? Então, Deus proveu os recursos para vocês e vocês recomeçaram. Isso. Mas vocês tiveram que deixar o lugar infantilizado de dor. Era preciso deixar a dor, passar a dor, a perda, o luto, é necessário. Sim. Perfeito. Mas tem que seguir adiante. Então você tem que sepultar seus mortos e seguir adiante. Isso. E aí entender que Deus tem um desenho para você cumprir como propósito. E talvez aquela dor é onde está escondido o teu propósito. Perfeito. Em geral, há muita relação entre as nossas dores e propósitos que Deus quer nos usar, né? Quer que a gente desenvolva para ajudar pessoas naquela área. Vocês estão aqui porque essa experiência, que foi uma experiência de dor e de perda, revelou para vocês que vocês carregavam uma mensagem de esperança para pessoas que passam por isso. Olha onde nós estamos. Verdade. Uma nova história, não é? Então é preciso entender o que Deus quer falar nas circunstâncias de dor que nós vivemos, né? Amém. Perfeito, perfeito, apóstolo. A gente entende e compreende dentro dessa linha de raciocínio, né? E que o nosso propósito foi gerado a partir de uma dor e a gente compreendeu ele para avançar para a próxima estação. Isso. Né? E hoje quantas pessoas, centenas e centenas de mulheres são alcançadas por conta do nosso propósito, Exatamente. né? E quando a gente entende que o amor de Deus ele é tão profundo, né, conosco, e que a gente compreende a dimensão de uma entrega de um filho que é por amor, que foi por amor, né, e não por um castigo, porque aí a gente sai desse lugar que o Senhor traz do lúdico, do primário, do ficar ali alimentando aquela menina e vamos porque é uma mulher que está parindo, é uma mulher que está fazendo uma entrega, é uma mulher que está renascendo a partir daqui, né? Porque essa mulher vive um renascimento a partir do nascimento do filho dela, né? Ela tem, sim, um desdobramento para a vida a partir desse momento, né? E quando a gente compreende que a gente sai desse lugar de alimentar as nossas feridas, né? De não querer sepultar aquilo que a gente precisa sepultar. Né? Foi uma experiência profunda que eu vivi e que o Senhor fez parte desse propósito, né? De sepultar Maria, de entender que existe um tempo determinado para todas as coisas e que para a gente mudar a estação a gente vai precisar deixar para trás e sepultar. E o deixar para muitas mulheres dentro dessa perspectiva de perda, de infertilidade, a leitura que elas fazem é como se ela estivesse abandonando esse filho, né? É como se ela tivesse esse filho deixa de existir, mas esse filho faz parte do cenário dela, né? Eu acredito nessa eternidade que nós viveremos. Então esse filho faz parte da história, mas esse filho ele precisa ser sepultado porque ele não está mais aqui em vida física, né? E isso para muitas mulheres é muito doloroso, essa fase e essa etapa. E o que eu percebo hoje é que se você não faz esse processo e cumpre esse protocolo, como a gente trabalha com protocolos, né? Se ela não cumpre esse protocolo, ela não consegue acessar a próxima estação. Sim. Né? Precisa da ajuda, né? É necessário que haja uma ajuda para quem está exatamente nesse lugar. Isso. Por quê? Se ela não for ajudada, pode ser que ela não consiga sozinha. Sair desse lugar. Sair desse lugar sozinha.
E é importante que se é casada, que o marido tenha essa leitura de que isso é algo que os dois devem enfrentar, né? Porque a pressão do ativismo, a pressão da aceleração contemporânea, do estresse contemporâneo, pode trazer uma fragilidade ou uma fragilização para os dois de examinar esse momento da perda, né? Ou do não gerar. Isso. Então, o lugar de trazer esse assunto, então eu quero recomendar aos que nos escutam, aos maridos, para apoiarem suas esposas e liderarem essa conversa com Deus. É uma função que o homem deve ter de trazer e colocar diante de Deus os dois, né? E pedir um filho, não é? Pedir uma próxima geração e se posicionar mais profundamente sobre isso. Então, alguém vivendo nos dias de hoje não deve fazer isso superficialmente. A tentação de ser superficial é muito grande, porque o atual está muito superficial. Mas a nossa recomendação é que mergulhe em o que é realmente um casamento e talvez encerre até um ciclo velho de um casamento que não é bem construído, bem embasado, onde Deus participa. Então é importante chamar Deus para esse que é um milagre. O caminho do homem e de uma mulher juntos é um milagre, né? Para que esse milagre aconteça, tem que ter a participação de Deus. Então, essa mulher precisa trazer isso ao marido, o marido precisa trazer isso à mulher, e os dois num acordo para lidar com a maternidade, com o gerar, e para trazer Deus para esse assunto, trazer a fé, trazer a esperança, colocar diante do Senhor, mas também confiar. Esse é um assunto que tem que haver confiança entre os dois. E assim, zerar essas contas velhas vai ajudar muito. Às vezes um casamento mal estabelecido, comunicação ruim, muito egoísmo, muito individualismo, isso tudo dificulta demais a construção do ambiente de fertilidade, né? E de trazer essa criança para esse ambiente despreparado completamente para o desenvolvimento da vida. Perfeito. Então é importante demais essa preparação. E a gente está vendo o desdobramento dessa superficialidade. Sim. Né? Nós estamos vendo isso. Quando o senhor traz preciso um cuidado, nós estamos agora na nossa segunda edição do Útero Design Perfeito de Deus, né? Que vai acontecer agora dia 30 e 31 de agosto, que é um nível mais profundo para que essas famílias, para que esses casais, essas mulheres acessem esse lugar. Né? Aqui é só uma pílula do que a gente vai mergulhar, mas é para que realmente a gente consiga trazer um conhecimento e um discernimento para essas famílias, que esse lugar, né, precisa de ajuda. Tome aqui, tem ajuda propícia para isso, né? A mulher, a gente está aqui fazendo isso, inclusive, esse é um propósito que a gente cumpre, inclusive, é ajudar essas mulheres a viver uma nova estação, entendendo que esse útero não é mais lugar de sepultura, né? Não é mais lugar de morte, mas você vai precisar se conectar com a vida, para que você não esteja ali alimentando um estado de morte, um espírito de morte, sendo que você precisa se conectar com a vida para a próxima estação. E quando a gente fala com a vida, em todos os aspectos, nesse casamento, nessa casa, para que realmente essa casa esteja preparada para esse novo membro, né, que está por vir, para que não seja um filho substituindo o outro. Isso. Né? Isso é muito importante a gente trazer, porque cada filho vai contar a sua história e cada gestação ela é única. E a gente precisa ter discernimento sobre isso para que a gente não esteja trazendo filhos e esses filhos estejam aqui ocupando lugares de filhos que já estão com Cristo, né? Isso é importante a gente trazer. Só nesse essa questão ponto, da substituição. antes de eu me esquecer, quando um filho encerra a sua existência aqui, é preciso que os pais conheçam a Deus para saber entregar a Deus. Então, encerrar o ciclo de um filho aqui e confiar o filho aos cuidados de Deus, né? De ter feito tudo conforme princípios de Deus e, se Deus quis levar para ele, entregar para Deus.
Porque é o Criador. Isso. Então, todo o molde de funcionamento foi feito por ele. Então, compreender que esse molde ele é soberano na mão de Deus e que os pais e a criança enfrentam um mundo caído e que enfrentam ainda circunstâncias que não são totalmente compreendidas. Se veio a morte e levou o bebê ou levou a criança, é importante encerrar esse ciclo compreendendo que o soberano Deus, ele sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer com aquela criança, aos cuidados de Deus, né? Confiar nos cuidados de Deus e não desconfiar. Então, o limite do homem, né, é a vida. E aquilo que passa dessa vida é soberano somente Deus. Deus é soberano sobre esses fatos, né? Sobre a história que vai acontecer. A Bíblia fala algumas coisas sobre isso. É importante conhecer a Deus. Então, por isso, os pais precisam conhecer a Deus, precisam conhecer o desenho de Deus. Né? E até porque o ser humano ele precisa se aproximar mais de Deus para conhecer mais a Deus, porque Deus é Pai. Deus é Pai. Até para exercer a paternidade, a maternidade, nós precisamos conhecer o Pai. Isso. E entender que o filho que o Senhor me presenteou, ele não é meu. Eu sou apenas alguém responsável por educar, por ensinar e apontar Cristo para ele. Então, quando Deus recolheu a nossa filha, nós precisávamos entregar ao pai de origem. Ela retornou para a sua origem. Nós iremos retornar, né? Quando aquilo que nós acreditamos, que o Senhor ele vai vir, vai estabelecer essa conexão novamente, enfim, e a gente vai de fato encontrar o Pai verdadeiramente, junto com Cristo, né? E é isso que a gente precisa entender, que o Filho, ele não é nosso, não é uma posse, nós somos apenas mordomos de Deus. E um detalhe importante sobre esse processo, o senhor estava falando sobre superficialidade, até os casamentos, os casais vivem hoje uma superficialidade de relacionamento. Sim. O homem não conhece a sua esposa e a sua esposa não conhece o seu marido. Então, é necessário ir para esse lugar, esse ponto de encontro, porque a partir do momento que nós nos aliançamos, nos tornamos uma só carne. E esse processo com a nossa filha nos levou a esse lugar de entendimento, que nós precisávamos estar mais unidos do que nunca, porque senão a gente iria sucumbir de verdade. E o Senhor nos mostrou uma aliança que estava sendo restaurada naquele processo. E o quanto que a minha admiração por minha esposa ela aumentou. Porque de fato eu vi uma dor que não tem explicação. Para uma mãe perder uma filha, não tem explicação. É só Jesus para sustentar. E eu vi a minha esposa como uma leoa, que não sucumbiu aos processos por conta de Cristo, porque nós entendíamos que Ele é quem iria nos sustentar e que Ele nos pediu de volta a nossa filha. A gente não conseguia compreender o porquê, e talvez não era mesmo para compreender, mas hoje nós entendemos que isso fazia parte do propósito para estarmos aqui. Uma coisa muito saudável para mulheres e para homens no conhecimento de Deus, e que o conhecimento de Deus traz, o Espírito Santo traz, que é exatamente essa coisa de não investir muito na emoção. A emoção tem o seu lugar, mas a emoção tem que ser administrada pela razão. Né? Perfeito. E aí essa compreensão, ela traz estabilidade para lidar com situações, por exemplo, com perdas, né? Eu costumo dizer assim, apóstolo, quando a nossa alma ela está ferida, né? Quando ela está em chagas ali gritando e alma amargurada, amargurada, o nosso espírito ele fica fragilizado, né? Então, se a gente num processo como esse não fortalece o nosso espírito, a alma ela quer governar, né? E se a gente deixa ela governar, num processo de entrega de um filho, você entra num processo depressivo, doloroso, você entra num desdobramento muito mais comprometedor emocionalmente, né? Então, para você não sucumbir nesse processo de
estar infértil, de estar tentando e de estar vivendo uma jornada de tentativas para gerar o propósito, né? Para você não fazer disso uma idolatria, para você não fazer disso um altar, você precisa entender de fato e compreender a caminhar com Cristo, né? Essa é a mensagem dessa mesa, é abrir a porta da sua casa para que Cristo acesse, ter esse lugar de intimidade com o próprio Deus, né? Essa é a porta que a gente abre todos os dias na nossa casa, é para que ele acesse, para que a gente dê conta de um dia de cada vez, para que a gente dê conta do hoje, né? Porque viver o processo e acompanhar tantas mulheres também, que é o que a gente faz, casais, nessa jornada de infertilidade, de dor, de amargura, nessa jornada de perdas recorrentes, a gente precisa estar muito abastecido da graça e do favor de Deus para transbordar na vida dessas pessoas. E é o que a gente tem feito enquanto útero, enquanto projeto, buscar se abastecer na origem, na fonte, para que a gente transborde, para que a Casa Cabaleiro transborde, né? Então, a gente já está chegando ao final da do nosso terceiro episódio, né? Tão especial, uma mensagem que aponta para Jesus, que revela Ele. Eu queria que o Senhor deixasse uma mensagem, né, dentro de tudo que a gente tem construído mesmo, para esses casais, para essa mulher, para esse homem que está nessa jornada de viver um propósito como família, de entender qual é o propósito como família, o que é que Deus tem apontado, né? Qual é a mensagem que a gente pode deixar de esperança para esses casais? Vocês falaram sobre a questão da amargura, né? Eu posso deixar essa palavra sobre perdão, né? Uau. O perdão, o se perdoar e perdoar o próximo, né? Isso é uma coisa muito importante. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então é um alerta para nós sobre trabalhar isso, de deixar, de confessar e deixar o que é errado. Então eu vejo muito sofrimento hoje em pessoas que precisam lidar com perdas. E como é que se lida com perdas, né? A gente vai dar aqui uma porçãozinha rápida. Expressando o arrependimento. Sim. É importante expressar o arrependimento, aceitar sua responsabilidade, né? E um arrependimento que seja genuíno, né? E até com reparação. Ou seja, eu vou compensar o meu erro. Como é que eu vou fazer isso? E finalmente verbalizando, colocando para fora toda essa decepção e amargura e se limpando. Então, para encerrar esse velho ciclo, você tem que ter atitudes muito concretas. E é o que eu quero deixar com os nossos ouvintes hoje aí, sobre isso, sobre a importância de ter uma linguagem de perdão para encerrar ciclo velho e começar uma nova estação de esperança. E essa é só uma pílula, só um pedacinho, um spoiler do que vai acontecer no Útero Design Perfeito de Deus, no dia 30 e 31 de agosto, que é a nossa imersão, onde a gente vai trazer os protocolos mais profundos para que você acesse de fato um processo de cura, um processo de arrependimento, um processo de perdão, de auto-perdão, e você avance num lugar de intimidade com Deus, porque o útero fala sobre isso. Ele nos presenteou o útero, né? Nós somos agraciadas por esse órgão tão perfeito, nesse design que ele nos faz para gerar os propósitos dele na Terra. Amém. E para a eternidade, amém, né, Cabaleiro? Amém. Eu só queria fazer uma complementação, porque o que o senhor trouxe comunicou muito comigo, quando o senhor fala sobre o perdão, né? O perdão, na verdade, o amor, ele vai se manifestar no perdão, né? Deus amou muito a maneira que deu seu Filho unigênito. Então Deus amou o mundo. E qual foi a maneira dele demonstrar esse amor? Entregando Cristo. E o que é que Cristo faz? Cristo morre, mas antes de morrer naquela cruz, ele faz o quê? Pai, perdoa-os,
Então, a forma de demonstrarmos o amor é doando-se a si mesmo pelo outro. Por isso essa aliança, por isso o casamento. Um casamento saudável é quando um doa-se para o outro. Eu vou doar a minha vida pela minha esposa e vice-versa. Nós temos uma troca nesse sentido, de doar sem esperar nada em troca. E o perdão é a forma mais sublime dessa doação. Por isso o nome perdão. Estou perdoando, estou doando a minha vida pelo outro. É como se fosse o transbordar do amor. O transbordar do amor. A xícara cheia, expressão, né? A verdadeira expressão. Então, vamos fechar. Eu queria que o senhor orasse por essas mulheres, liberassem essas mulheres, essas famílias, esses casais, para a gente fechar esse episódio assim, liberando uma palavra que tem ecoado na nação e fora dela, dentro do seu propósito, né? Mas antes disso, eu queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, apóstolo. Foi uma mesa riquíssima. Acredito que todos vocês, todas as mulheres, os homens que assistiram, amaram essa conversa. Foi uma conversa profunda, mas isso aqui é apenas uma parte. Ainda tem algo para ser desfrutado no útero. E nós estaremos útero, juntos, gente, né? esse útero é especial, tá? Porque esse útero é uma mesa com nós três, tá? Uma mesa onde a gente vai trazer, de fato, um aprofundamento dentro daquilo que a gente está entendendo e que vocês precisam acessar para ir para um novo nível em Deus, né? Porque o gerar, ele faz parte do propósito, mas o fundamento principal pelo qual nós fomos criados, esse é o grande propósito que nós estamos juntos. Então, lhe ter na mesa, lhe ter caminhando junto com o nosso propósito, né? Vir para Brasília e lhe ter acompanhando a nossa casa é um privilégio para nossa família. E o senhor sabe disso. Todas as vezes que nós estamos juntos, nós somos muito enriquecidos, né? A nossa casa está aqui para servir a sua casa, para servir o ministério também. Nós caminhamos juntos, né, no Brasil de Joelhos, que é esse lugar de treinar, capacitar o exército para esse tempo, né? É isso que a gente tem caminhado juntos fazendo. São os verdadeiros amigos do propósito. E o senhor fala muito sobre isso, né? Conheça de fato, Laís, os seus amigos do propósito. É isso aí. Então vamos orar. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, esse tempo aqui, essa conversa. Nosso desejo é que agora mesmo o Espírito Santo esteja com cada um. Amém. Também trazendo convicções, discernimentos, entendimentos, conhecimento, e que, ouvindo essas palavras, gere dentro de cada um deles esperança. Gere nos homens uma liderança para as gerações dentro de cada família representada. Nós chamamos vida sobre as gerações. Amém. Em dias tão maus, nós acreditamos que é possível gerar, através da família, através do matrimônio, gerar filhos, criá-los à maneira do Senhor, à maneira dos teus caminhos. Amém. Nós oramos que eles tenham fé, eles tenham recuperado seus absolutos, Amém. Voltem a crer, tenham esperança e inaugurem um novo começo. Nós chamamos o novo começo para todos os casais, todos os matrimônios, todas as famílias, e oramos por uma nova maneira de ver o passado e uma maneira de ver o futuro baseado na tua palavra, nas tuas promessas e na visão bíblica de mundo que a tua palavra nos apresenta. Obrigado por esse casal, obrigado pelo propósito deles e que eles continuem a tocar as nações, tocar famílias, tocando gerações para a tua glória. Amém, em Deus. nome de Jesus. Amém. E esse foi mais um episódio da Casa Caballero. Nós estamos aqui abastecidos por essa mesa, por essa troca. E tenho a convicção que o nosso chamado é para alcançar a sua casa, a sua família. Amém. Foi para isso que nós fomos criados e nós estamos entendendo, né, Pablo, que nessa estação esse é um tempo de cumprimento de propósito, e o podcast fala sobre fé, sobre ciência, sobre propósito de vida, sobre a realidade dos bastidores da Casa Caballero. É isso. Então esse foi mais um episódio da Casa Caballero. Muito obrigada pela sua audiência. A você agora cabe curtir, compartilhar e sinalizar aí no sininho
para ativar, né, as notificações. Compartilhe essa história da Casa Caballero, a vida, o projeto, o propósito. Fortalecer esse canal, né? Fortalecer esse canal, né, Caballero? E agora ele tá aqui, gente, nesse canal. A gente conseguiu trazer ele para esse canal. Então, nós estamos muito felizes. Ao apóstolo, muito obrigada por essa troca. Nós vamos nos ver no Útero Design Perfeito de Deus. O Útero é um projeto nosso, é um projeto que nós compartilhamos com o apóstolo Hudson e com a sua casa, com a sua família, para que gere, de fato, o alinhamento daquilo que Deus desenhou para sua casa. Então, a você curtir, compartilhar e seguir o nosso canal. Beijo no coração, até o próximo Deus episódio. abençoe. Deus abençoe.